Saudações filosóficas num texto contido no seu diário, texto esse datado de 1979. Miguel Torga escreve esta coisa absolutamente espantosa. Ele diz o seguinte: é escusado. Cada português que se preza é uma muralha de suficiência contra a qual se quebram todas as vagas da inquietação. Conhece tudo, previu tudo, tem soluções para tudo. E quando alguém se apresenta carregado de dúvidas, tolhido de perplexidades, vira-lhe as costas ou tapa os ouvidos. O mínimo de atenção ao interlocutor seria já uma prova de fraqueza, uma confissão de falibilidade. Quanto mais apertado o seu horizonte intelectual, mais porfia na vulgaridade das certezas que proclama. Não há maneira humilde e cabeçuda dos que se limitam a transmitir sem análise um saber ancestral, mas como um presumido doutor impante de mediocridade. Bom, o texto é forte, o texto tem uma dimensão crítica bastante acentuada. E, enfim, se quisermos afastar essa referência a cada português que se preza, até porque não deixa de haver aí uma generalização algo precipitada, podemos dizer que todos nós conhecemos alguém assim. Alguém que sabe tudo, previu tudo, tem soluções para tudo, mas que, na altura certa, quando se trata de dissipar determinadas dúvidas, quando se trata de ultrapassar determinadas perplexidades teóricas ou práticas, simplesmente essa pessoa vira as costas à situação ou tapa os ouvidos. E porquê? Porque, no fundo, ela não quer mostrar fraqueza. Como diz Torga, o mínimo de atenção ao interlocutor seria já uma prova de fraqueza, uma confissão de falibilidade. E isso, tais pessoas não estão dispostas a mostrar. Portanto, os chamados tudólogos, pessoas que têm opiniões sobre tudo, que sabem tudo, etc., certamente aquilo que menos apreciam é demonstrar fraqueza. São incapazes de dizer que não sabem, preferem, no fundo, afastar-se naqueles momentos decisivos em que a sua ignorância poderá ser desmascarada. Enfim, vivem num estreito horizonte intelectual, um apertado horizonte intelectual, insistem e porfiam muito ao transmitirem as suas certezas vulgares, não como pessoas humildes que se limitam a transmitir o saber que receberam, mas como presumidos doutores impantes de mediocridade. São palavras fortes. Bom, qual é que será o antídoto contra este veneno, da presunção de que tudo se sabe? Bom, em última instância, esse antídoto é a chamada douta ignorância. Douta ignorância, tal como expressa naquela frase de Sócrates: só sei que nada sei. Poderá ocorrer-nos, enfim, uma questão. Qual é a diferença ou a semelhança entre a douta ignorância e a postura dos céticos radicais? Bom, o ceticismo radical, que também se designa ceticismo pirrónico, surgiu no século IV ou III a.C. E, portanto, Pirro de Elis, que foi o fundador do ceticismo radical, considerava, enfim, que o conhecimento não é possível. O conhecimento não é possível porque nós não temos, enfim, capacidade de justificar adequadamente as nossas crenças. Um dos argumentos para mostrar que o conhecimento não é possível é a chamada regressão infinita da justificação. Andaremos sempre à procura de uma justificação e depois precisamos de outra justificação que justifique aquela crença e por aí fora até ao infinito. Não encontramos uma justificação última, uma crença básica que sirva de suporte ao saber. Bom, então, os céticos radicais, ou pelo menos sim, os defensores do ceticismo radical,
recomendavam então a suspensão do juízo, nem afirmar, nem negar, simplesmente calar-se, será essa a melhor atitude, e enfim, isso levaria o sábio à ataraxia, à imperturbabilidade. Obviamente que o ceticismo radical parece ser contraditório, porque ao dizer que não há conhecimento, já está a afirmar a existência de algum conhecimento, pelo menos o conhecimento de que não há conhecimento. Mas enfim, tirando essa contradição, que também está implícita na afirmação de Sócrates, quando ele diz só sei que nada sei, importa referir que o cético radical nega a possibilidade do conhecimento, mas aquele que adota a postura da douta ignorância não nega a possibilidade do conhecimento. No fundo, a douta ignorância é uma abertura da mente em relação ao conhecimento. É um reconhecimento dos limites do saber, justamente porque se procura o saber. Este reconhecimento dos limites do saber acaba por constituir uma disposição interna que, no fundo, motiva a pessoa a procurar, enfim, ampliar os seus horizontes. De alguma forma, estes horizontes não são aqueles horizontes estreitos de que fala, aqueles horizontes apertados de que fala Miguel Torga, mas são sim horizontes que se expandem precisamente porque a pessoa reconhece que sabe pouco ou que nada sabe. Ora, um dos autores que mais refletiu em torno desta questão da douta ignorância foi precisamente o filósofo Nicolau de Cusa, no século XV. Então ele tem inclusive um livro que se intitula A Douta Ignorância. Vamos ver uma passagem em que Nicolau de Cusa nos procura, enfim, convencer de que, de facto, a douta ignorância constitui a mais perfeita sabedoria. Ele diz o seguinte: a precisão na combinação das coisas corpóreas e a adaptação exata do conhecido ao desconhecido ultrapassam de tal maneira a razão humana que Sócrates considerava que nada sabia a não ser que ignorava. E o sapientíssimo Salomão considerava que todas as coisas são difíceis e inexplicáveis pela linguagem. É uma referência, é uma passagem do Eclesiastes. E um outro, inspirado pelo Espírito Divino, diz que a sabedoria e o lugar da inteligência se ocultam aos olhos de todos os viventes. Trata-se de uma passagem do livro de Jó. Se é assim, como também o profundíssimo Aristóteles afirma na Filosofia Primeira, que nas coisas mais manifestas por natureza deparamos com dificuldade semelhante à dos morcegos que tentam ver o sol, então, se o nosso desejo não é em vão, o que desejamos é saber que ignoramos. Se pudermos chegar plenamente a isso, atingiremos a douta ignorância. Com efeito, nenhum outro saber mais perfeito pode advir ao homem, mesmo ao mais estudioso, do que descobrir-se sumamente douto na sua ignorância, que lhe é própria, e será tanto mais douto quanto mais ignorante se souber. Portanto, a consciência da ignorância implica ou pode conduzir-nos à mais perfeita das sabedorias. Nicolau de Cusa tendia para uma espécie de teologia apofática ou teologia negativa, que é aquela teologia em que se considera que acerca de Deus só sabemos o que Ele não é, não podemos dizer que Deus é isto ou aquilo, apenas podemos dizer que Ele não é isto, não é aquilo, e portanto através dessas negações contínuas poderemos de facto alcançar um estado de sabedoria perfeita que no fundo ultrapassa a linguagem verbal. Portanto, estamos aqui a falar de uma abertura mística.
Esse estado certamente que ultrapassa não só, enfim, as palavras, como também, por razões óbvias, o chamado conhecimento proposicional, aquele conhecimento, enfim, que é o conhecimento que os céticos reconhecem que não existe. Portanto, a dor da ignorância não é uma tentativa de mostrar que o conhecimento é impossível, pelo contrário, é uma forma, uma postura de abertura em relação ao conhecimento e à possibilidade de ampliar os nossos horizontes intelectuais e também espirituais. Bom, portanto, não deixa de ser uma alternativa sábia e corajosa relativamente a essa postura de quem conhece tudo, previu tudo, tem soluções para tudo, como dizia Miguel Torga. Bom, e por hoje é tudo. Ponham um like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários e até à próxima.